Todo mundo que trabalha gosta de ser reconhecido pelo seu exercício profissional, e isso pode acontecer de várias formas. Para os condutores de ambulância, o primeiro passo veio com a Lei 12.998, de 18 de junho de 2014, que foi uma espécie de certidão de nascimento da profissão. Até então, eles eram chamados de socorristas ou motoristas socorristas, o que não consideravam apropriado, já que os condutores não pertencem à área de saúde. A lei de 2014 assegurou a designação condutor de ambulância e também permitiu a associação sindical da categoria e estabeleceu alguns critérios para o exercício da atividade, como treinamento especializado e a atualização em cursos específicos a cada 5 anos. Mas apesar da lei, os órgãos públicos e empresas privadas que têm em seus quadros condutores de ambulância não estão fazendo o cadastro desses profissionais, como lamentou o presidente da Associação Brasileira dos Condutores de Ambulância, Alex Douglas. O Ministério da Saúde entendeu que o Ministério do Trabalho reconheceu a profissão de condutor de ambulância, hoje é lei vigente, e foi criado pelo Ministério do Trabalho e Emprego a Classificação Brasileira de Ocupação, que é o CBO, que é o 782320. Então, o Ministério da Saúde já liberou o cadastro para os 5.570 municípios cadastrar os trabalhadores que conduzem as ambulâncias. Quem conduz as ambulâncias? Os condutores de ambulância. Então tem que cadastrar os trabalhadores. E eles não estão fazendo isso. A saída seria a aprovação da regulamentação da profissão, que está em análise no Congresso Nacional. Pelo texto, quem quiser exercer a atividade de condutor deverá ter mais de 21 anos, ter concluído o ensino médio e carteira de motorista nas categorias D ou E, além do treinamento especializado como já prevê a lei de 2014. A proposta ainda obriga os condutores de ambulância a acompanharem as equipes de saúde durante os atendimentos básicos de suporte às vítimas. Também está no Legislativo a ideia de conceder aposentadoria especial para esses profissionais. A justificativa é o estresse provocado pela direção de um veículo em alta velocidade, além do contato permanente com agentes patológicos, como bactérias e sangue contaminado. O Alex Douglas explicou que a Associação Nacional dos Condutores de Ambulância não abre mão da aposentadoria especial. O condutor auxilia a equipe de saúde nas massagens cardiorrespiratórias, o condutor pega no paciente, o condutor trabalha no barulho, é estresse, é trânsito, é problemas psicológicos, que é durante o dia a dia do trabalhador. Ele trabalha nesse sistema insalubre, não tem como fugir disso. E tem pessoas que acham que o condutor não trabalha. Então a gente tem um problema psicológico, tem problema com drogas, tem problema com alcoolismo, porque a gente não tem, não só nós, mas a equipe de forma em geral, ela não tem uma assistência psicológica do gestor de forma em geral. O Congresso Nacional examina outras propostas em benefício da categoria, entre elas a que oficializa para todo o Brasil a data de 10 de outubro como Dia Nacional do Condutor de Ambulância, e a que estabelece uma jornada máxima de trabalho de 30 horas semanais. O professor de Psicologia do Trabalho da Universidade Estadual da Paraíba, Francinaldo Pinto, que pesquisou a profissão de condutor de ambulância, avalia ser importante regulamentar a carga horária e o regime de folgas, para garantir o devido descanso a esses profissionais. E tem um outro aspecto, que não é muito frequente, mas que existe, que é sobre a relativa à sonolência, excessiva diurna, desses condutores, porque aí eles trabalham em sistema de plantão. Agora, mesmo que todas essas propostas sejam aprovadas, tem um tipo de reconhecimento que deixa no chinelo qualquer vantagem ou benefício que estejam assegurados na letra fria da lei. E quem nos fala é o condutor de ambulância de Belo Horizonte, Cristiano Vardil. É muito bom você receber um muito obrigado genuíno. Pode ser da ocorrência mais simples, uma senhora, que o seu gato subiu na árvore e aquele gato representa muito para ela. É importante para ela, então nós vamos, sim, vamos pegar o gato na árvore. E entregamos o gato sã e salvo, e ela abraça a gente. Muito obrigado, vocês são uns anjos. Ou de alguém que você encontra tempos depois, nem se lembra direito da fisionomia, mas a pessoa não se esquece do seu rosto, porque só está ali por ter sido socorrida a tempo. Que o diga o cearense Elísio. Isso é muito gratificante. É uma forma de dizer muito obrigado. A gente está preparado para isso, para salvar vidas, e muitas vezes nós somos recompensados dessa forma. Você acompanhou a série A Vida que Conduz, reportagem de Maurício Desante e Rodrigo Rezende, edição Paula Groba.
Trabalhos técnicos, Josevaldo Souza. A Associação Brasileira dos Condutores de Ambulância estima que 1.100.000 trabalhadores dirijam ambulâncias pelas ruas do país. Esse número, no entanto, pode ser bem maior, já que a estimativa tem por base um levantamento do Ministério do Trabalho feito há 3 anos. Aprovada pelo Senado em dezembro de 2017, a regulamentação da profissão de condutor de ambulância está em análise na Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados. Apesar de a regulamentação ainda não ter virado lei, alguns requisitos já são exigidos para quem quiser entrar na profissão. Quem explica é Júlio Neri, de 56 anos, que conduz ambulâncias pelas ruas de Brasília há 36 anos. Para ser motorista tem que ter o 2º grau, fazer curso. Não é qualquer motorista que pode ser trabalho de motorista, tem que ter curso do Detran, que isso primeiro socorro, e todo mundo você tem que fazer reciclagem no Detran. Mas não é só isso, tem que ter paciência, serenidade e habilidade na direção do veículo, não é, Júlio? Tem que ser calmo, tranquilo, tem que ser um bom motorista, não você não é motorista. Não você vai bater esse patifar todo de ambulância por aí, né? A cabeça boa é exigência para todo mundo, mas há diferentes categorias de condutores de ambulância. Tem aquele motorista que só leva o paciente já internado de um hospital para o outro, no caso de uma transferência ou mesmo para um exame. A rotina, nesses casos, costuma ser bem mais tranquila. Os carros são mais simples e não têm tantos equipamentos para a manutenção da vida do paciente. Até porque os doentes têm o quadro clínico estabilizado antes do transporte. Situação totalmente oposta quando o condutor é de uma unidade de socorro dos bombeiros ou do SAMU. A palavra de ordem nesses casos é urgência. E aí há vários tipos de veículos que são usados, dependendo da gravidade do atendimento que vai ser feito. Quem explica as diferenças das ambulâncias de urgência é Elísio Gonçalves, de 59 anos, que conduz um veículo do SAMU em Fortaleza, Ceará, desde 2010. Então vamos lá, a USB, Unidade de Suporte Básico, que é composta pelo técnico de enfermagem e o condutor socorrista. A USE é Unidade de Suporte Intensivo, que é composta pelo condutor socorrista, pelo técnico de enfermagem e pela enfermeira. A USA, Unidade de Suporte Avançado, ela é composta por um socorrista, um enfermeiro e um médico. E a motolância é com um condutor técnico de enfermagem. Alguns estados da federação, como São Paulo, já instituíram o Dia do Condutor de Ambulância, comemorado anualmente em 10 de outubro. A intenção da Associação Brasileira dos Condutores de Ambulância é fazer com que essa data seja estendida a todo o Brasil por meio da aprovação de uma lei federal. O projeto está em análise no Congresso Nacional. Os sindicatos que representam a categoria acham importante ter um dia específico para lembrar que muitas vidas são salvas diariamente graças ao trabalho do condutor de ambulância. Aliás, a preservação da vida é uma das maiores preocupações de quem dirige um veículo de socorro, como conta o soldado do Corpo de Bombeiros de Belo Horizonte, Cristiano Vardil, de 28 anos. O bem que a gente está tutelando é a vida. E quando a gente fala em vida, tem que ser levado muito a sério. Quando brada uma ocorrência pra gente, você carrega um peso, sim, nas costas. O peso, né, da vida alheia. E quando você transfere isso para a condução, né, vários sentimentos são aflorados, né? Você tem aquela ansiedade de querer chegar rápido, de querer levar o socorro da melhor maneira possível. Então há uma pressão automática por estar se tratando de vidas, né? Depois de 13 anos atrás do volante de uma ambulância no Distrito Federal, o condutor Wellington Alves, de 40 anos, lembra que escolheu essa profissão ao conversar com um amigo que já trabalhava na área. Achou interessante e resolveu arriscar. Hoje ele elege a missão de salvar vidas como principal motivação para continuar na profissão. E hoje a motivação que leva a ser condutor de veículo de emergência é saber que através do meu serviço eu consigo salvar muitas vidas. E isso é muito motivante, saber que várias vidas estão na minha mão. Isso é muito bom. E nessa tarefa de salvar vidas, cada minuto faz a diferença. Para chamar a atenção dos outros motoristas, os veículos de emergência, quando em atendimento, só podem circular com o giroflex e sirenes ligados. Além dos equipamentos médicos, todas as ambulâncias são equipadas com radiotransmissor. Isso para chamar outros veículos de socorro,
alertar o Corpo de Bombeiros se houver um incêndio no local de atendimento ou mesmo a polícia, no caso de haver alguém armado. E na próxima parte da série A Vida que Conduz, você vai conhecer histórias de condutores de ambulância de duas capitais brasileiras, Belo Horizonte e Fortaleza. Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza e reportagem de Maurício Desante e Rodrigo Rezende, da Rádio Senado, Maurício Desante. Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, 6h30 da noite. Enquanto muitos mineiros estão presos no trânsito da capital, um fato que irá mudar a rotina do soldado do Corpo de Bombeiros Cristiano Vardil acontece no Rio Arrudas. Uma pessoa cai dentro do Ribeirão Arrudas. Ribeirão Arrudas, para quem não conhece aqui em Belo Horizonte, é como o Rio Tietê em São Paulo, né? Ele é um córrego que passa por dentro da cidade. Tem uma altura aproximada, dependendo do seu ponto, de 8 metros, varia um pouco. Então uma pessoa havia caído lá dentro e estava deitado ao solo. E foi acionada a nossa unidade para dar o primeiro atendimento. Uma pessoa havia acabado de cair no Ribeirão e os bombeiros foram chamados para o socorro. Vardil é o condutor da ambulância e terá que vencer o trânsito problemático do horário de pico para chegar do batalhão até o córrego. E você sempre pensando, a gente tem que chegar rápido porque é a vida. A pessoa pode estar sangrando, a pessoa pode estar com uma hemorragia. A gente não faz milagre, né? Existem leis de trânsito para serem seguidas. A gente não pode fazer o que quer, a gente tem que obedecer a lei de trânsito. O que muda é a agilidade do motorista em fazer uma boa leitura de trânsito. Com todos os percalços, Vardil e os demais companheiros do Corpo de Bombeiros conseguem chegar até a vítima. Era um morador de rua, mais um cidadão salvo a partir da perícia e do trabalho do condutor de ambulância. Essa ocorrência me marcou porque quando eu acessei a vítima, ela olhou para mim, ela só olhou assim e falou assim, obrigado. Ela não questionou, poxa, vocês demoraram, ou então, nossa, vocês vieram muito rápido. Ela olhou nos nossos olhos e falou assim, obrigado. Isso que alimenta o coração. Era um morador de rua, um cidadão marginalizado pela sociedade. Às vezes não tem nem nome, né? Quem é? Ah, aquele marginal ali. Não, é um cidadão. Separados por mais de 2.400 quilômetros, o mineiro Cristiano tem sua história cruzada com a do cearense Elísio Gonçalves. Ele é condutor do SAMU na capital Fortaleza e no interior do estado. Histórias não faltam. O condutor se lembra bem, por exemplo, de uma ocorrência que envolvia um ferido por arma de fogo. Nós fomos chamados para uma ocorrência, o qual o paciente tinha sido lesionado à arma de fogo. E chegando lá, a gente fez os exames, o exame clínico no local e foi constatado que o mesmo tinha levado 7 tiros na região abdominal. 7 tiros. Parecia impossível salvar aquele homem. Mas impossível era uma palavra proibida para o enfermeiro Adonias e para o condutor Elísio. E ao deparar com a situação, ele olhou para mim, olhei para ele e vamos trabalhar. Fizemos 2 acessos venosos. Havia uma perda muito grande de volume e na mesma hora nós repomos com soro engatado 2 acessos, e colocamos oxigênio e acionamos a USA. Ao chegar no hospital, nem mesmo os médicos acreditaram que o enfermeiro e o condutor da ambulância, ou USA, Unidade de Suporte Avançado, haviam conseguido manter vivo aquele cidadão. E no hospital no Frotão, que é a referência em trauma aqui no Nordeste, passemos o caso para o médico da mesma forma olhou para mim, olhou para o colega, o Adonias, e o condutor Elísio, que sou eu, e ele não estava entendendo a situação, porque aquele rapaz tinha sido lesionado com 7 disparos de arma de fogo, todos na região torácica, e ele estava vivo. Em Belo Horizonte, outro caso vem à memória de Cristiano Vardil. Ele retornava de um atendimento corriqueiro quando foi abordado por populares. Eles apontavam um táxi. E quando eu chego perto e vejo no olhar da mãe o pedido desesperado de me ajude. Ela estava em trabalho de parto, um parto prematuro. Minutos depois da chegada de Vardil, uma ambulância do SAMU também chegou ao local. Ele combinou com o motorista do SAMU que faria o trabalho de batedor, abrindo o caminho com o carro dos bombeiros para que o carro do SAMU, com mais estrutura ambulatorial, já pudesse dar os primeiros cuidados à mãe e ao bebê prematuro de 5 meses. Eu entrei dentro da viatura do Corpo de Bombeiros, fui na frente, fazendo um trabalho de batedor, A gente vai segurando os entroncamentos e o trânsito para que a via da ambulância fique livre. Então a gente fez um percurso às 18h30, num trânsito caótico,
né? Eu fazendo serviço de batedor para levar esse suspiro de vida até o hospital. As 2 ambulâncias chegaram ao destino, preservaram o suspiro de vida. E o mais sensacional dessa nossa profissão, eu poderia ter pensado assim, nossa, eu quero acompanhar, eu quero saber o que vai acontecer. Nesse exato momento entrou outra ocorrência para a gente, ou seja, outra pessoa precisava da gente. Isso é sensacional porque naquele momento encerrava-se aquele ciclo emocional com aquela vítima e passava para outra. Na próxima parte da série A Vida que Conduz, você vai conhecer os desafios, dificuldades e histórias de condutores de ambulância da capital do país. Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza e reportagem de Maurício Desante e Rodrigo Rezende, da Rádio Senado Maurício Desante. Guiar o carro pelas ruas de uma grande cidade como Brasília é um desafio por si só. Imagine então, se você tiver na parte de trás do veículo um paciente entre a vida e a morte. Alguém que depende da sua habilidade e destreza ao volante para sobreviver. E se for uma criança engasgada, com uma moeda presa na traqueia, engolida naquela curiosidade infantil de colocar tudo na boca? Pois é, foi o que aconteceu com Luiz Cláudio Maciel, condutor de ambulância do Hospital do Gama, cidade a 30 quilômetros do centro de Brasília. Era madrugada e no Gama não tinha o equipamento para fazer a desobstrução na garganta do garoto. Luiz teve que ser ágil para levar o menino a tempo ao Hospital de Base, o principal centro de atendimento emergencial em Brasília. Mas ao chegar lá, crente que o menino seria salvo, veio a má notícia. O Hospital do Gama deu o primeiro atendimento, sendo que endoscopia de emergência é só aqui no Base. O paciente veio transportado à noite e o médico não quis fazer o procedimento, que disse que estava sem alguém para ajudá-lo. E retornou o paciente. E a moeda não tinha descido, tinha ficado bem na traqueia. A situação do garoto era delicada. Qualquer movimento mais brusco poderia mover a moeda, obstruir totalmente a traqueia e levar o menino à morte. Com um cenário desses dentro da ambulância, Luiz não pensou 2 vezes. No lugar de levar o garoto de volta ao Gama, como determinou o médico, ele aconselhou o pai da criança a procurar a delegacia de polícia. O pai da criança foi na delegacia, fez a ocorrência, o delegado se sentiu sensibilizado e veio junto e nós viemos escoltado até aqui. Chegou, não foi 5 minutos, o cara tirou a moeda e a criança ficou bem. Luiz classifica esse dia como emocionante, mas não deixa de se revoltar com o comportamento do médico, que quase levou uma criança a óbito. Emoção também deve ter sentido o condutor de ambulância Júlio Neri. Ele estava dirigindo tranquilo por uma das principais vias de Brasília. Tinha acabado de deixar um paciente para fazer um exame e retornava para o Hospital de Base, quando, de repente, bem na frente da ambulância, o motoqueiro tomou um baita tombo. Meu dever é parar para dar socorro. Se é que meu carro não está preparado para dar um socorro numa pessoa que caiu. Tem que ver o seu bombeiro com aquela talha, etc, né? Eu parei, mas o meu enfermeiro, a gente deu a assistência para ele. E aí trouxemos ele para o Hospital de Base. Apesar da ambulância do Júlio ser bem simples, só usada para transportar pacientes entre hospitais, a decisão de socorrer o motoqueiro e a agilidade para levá-lo à emergência fizeram toda a diferença. Chegou aqui o médico e falou, se você não traz esse rapaz, ele tinha morrido em 10 minutos. Porque ele bateu a cabeça no meio-fio, o capacete saiu e ele criou coágulo na cabeça de sangue. Ele foi no hospital com a família dele e falou, olha, nós vamos agradecer você, mas o enfermeiro que você me salvou. Que até chegasse um bombeiro, a SAMU para atender, tinha morrido, porque ele tinha 10 minutos só de vida. Foi um dos presentes que eu ganhei esse ano de 2018. O condutor de ambulância Wellington Alves lembra que o dia a dia da profissão é marcado por uma sucessão de emergências e que nem sempre dá tempo de se preocupar com o destino de cada paciente que é deixado no hospital. Antes de saber o que aconteceu, já vem outro atendimento de urgência para fazer. Mas a vida sempre acha um jeitinho de reverenciar quem tão bem a conduz. E uma situação que marcou muito na minha vida foi um dia que a gente saiu para atender uma parada cardíaca, conseguimos reverter a parada e conduzimos o paciente até o hospital e depois de alguns dias ele ligou na empresa para agradecer pelo atendimento que foi prestado a ele. Ele se sentiu muito satisfeito e com isso eu fiquei muito feliz. Mas nem tudo são flores para quem carrega a vida no fio da navalha. Júlio Neri lembra de um caso de uma mãe que entrou em trabalho de parto dentro da ambulância dele entre os hospitais de Sobradinho e Planaltina. Júlio estava sozinho no carro porque, na época, há mais de 20 anos,
não era obrigatória a presença de um técnico de enfermagem no transporte de pacientes. Ela gritou, tô ganhando neném. Na época não tinha técnico que anda hoje com a gente. Hoje tem um técnico que anda comigo aqui, enfermeiro, né? Antigamente não tinha. E eu tinha que fazer o parto dela. Foi terrível, parei a ambulância no encostamento e aí fui fazer o parto. Sei que o menino veio ao contrário, veio os pezinhos dele. E aí não sabia se fazer o parto, terminar de fazer o parto, porque quando a criança quando vem ao contrário, ele não sai, tem que ser com o médico. A saída foi acelerar a ambulância rumo ao hospital mais próximo. Júlio conta que chegou à emergência gritando por socorro e que o atendimento foi bastante rápido. A mulher foi levada para o centro cirúrgico, mas a criança, infelizmente, não sobreviveu. Na próxima parte da série A Vida que Conduz, você vai conhecer algumas dificuldades enfrentadas pelos condutores de ambulâncias, como engarrafamentos de trânsito, trotes e até a falta de sinal de celular. Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza e reportagem de Maurício Desante e Rodrigo Rezende, da Rádio Senado Maurício Desante. Não bastasse a pressão natural da profissão de condutor de ambulância, diversos fatores externos prejudicam ainda mais a vida desses profissionais. O Elísio Gonçalves, de Fortaleza, condutor do SAMU, lamenta a quantidade de trotes recebidos pelos serviços de emergência. O maior desafio é quando manda a gente para um trote e a gente fica sem saber o que fazer. Elísio acrescenta que muitas vezes, junto com os trotes, vêm os assaltos. É uma profissão de risco porque ano passado uma USA nossa ela foi assaltada. Levaram os pertences da tripulação e um aparelho celular da USA, o qual esse celular ele é fixo no carro. Esse aparelho é passado de equipe porque esse celular ele fica direto na base. E foi levado nesse trote que eu acabei de citar aqui por conta da violência e foi assaltado a USA. E quando a chamada é realmente real, o condutor cearense ainda aponta um outro desafio, principalmente em localidades no interior do estado: a falta de comunicação. E também com relação ao interior, já que aqui nós trabalhamos no interior, nossa maior dificuldade é com a comunicação, porque nós trabalhamos através de celular e muitas das vezes não tem área, né? Nós temos uma localidade aqui no Ceará que as ocorrências é só por abordagem, porque não tem comunicação. Outra comunicação importante que também falta para ser repassada aos condutores em muitos casos é a situação do paciente transportado por eles. Cada tipo de ocorrência exige um cuidado e, em certas situações, o condutor pode correr perigo de contrair uma doença, como nos conta o Luiz Cláudio Maciel, condutor de ambulância em Brasília. Mas como eu sou muito curioso, todos os pacientes que vêm, eu olho antes, é KPC, então não pode nem outro paciente. Aí tem que parar para higienizar tudo, mas não é higienizado daquele jeito que é para ser. O Luiz Cláudio também critica a falta de locais adequados nas proximidades de hospitais e postos de saúde para o estacionamento da ambulância. Muitas vezes, o paciente que está no carro tem que esperar o atendimento em uma verdadeira estufa. A maioria dos locais não tem lugar específico para ambulância. E quando tem, é o que você vê aí. Isso aqui vira uma estufa, né? O paciente já está debilitado. 3 meses internado. Precisa de uma avaliação para fazer uma cirurgia urgente. Ainda vai ficar no sol? E isso é o que acontece. A falta de educação de muitos motoristas também é um desafio. O Cristiano Vardil, soldado do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais e condutor de ambulância, destaca que a intenção é quase sempre a de ajudar, mas a gente vê uma certa vontade de ajudar, isso é natural do ser humano. A viatura vermelha, o giroflex, as pessoas querem ajudar, só que as pessoas não sabem como posicionar o seu veículo. Então, uns jogam para a direita, outros jogam para a esquerda e viram um emaranhado, onde é impossível costurar com um carro de 1 tonelada. Nota-se uma necessidade urgente de educação de trânsito quanto ao comportamento da presença do veículo de emergência, seja ele policial, bombeiro, SAMU, agente de trânsito. Cristiano Vardil alerta ainda para outro fator que vem prejudicando o trabalho dos condutores de ambulância: o uso do celular pelos motoristas. E um outro fator que eu particularmente percebo muito e está se tornando um fenômeno, um fato social extremamente crítico, é a questão do uso de telefone. Você com vidro fechado, som ligado e no telefone, você não vai escutar a sirene. Então muitas vezes a gente chega na traseira do veículo, a sirene alta, buzina e a pessoa não percebe. Pois é, a ligação que você está fazendo enquanto dirige ou está parado no sinal pode custar uma vida. 1 minuto vale muito, como afirma o Cristiano. Nem todo mundo sabe, às vezes 2, 3,
4 minutos numa parada cardiorrespiratória para a vítima pode ser sinal de vida ou morte. E a gente lida com isso. Além destes fatores externos que prejudicam o trabalho, a saúde dos condutores também sofre com a rotina estressante. Francinaldo Pinto, professor de Psicologia do Trabalho da Universidade Estadual da Paraíba, destaca alguns dos malefícios que podem surgir ao longo dos anos. Verificamos que tem uma presença de nocividade, né, em relação aos ruídos do tráfego, né, a questão da pressão sonora, da duração diária, né, e sensibilidade de cada motorista a essas exposições. Tem um comprometimento com relação à questão da deficiência visual ou auditiva. Isso também pode, né, acarretar danos à integridade física dos motoristas, além das inadequações ergonômicas, tá, relacionadas aos equipamentos que eles utilizam no transporte de pacientes, né, como, por exemplo, a altura da maca, da cama, né, cadeira de rodas, né, e macas de difícil movimentação. Na próxima parte da série A Vida que Conduz, você vai conhecer propostas em debate no Congresso Nacional que buscam regulamentar a atividade dos condutores de ambulância. Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza e reportagem de Maurício Desante e Rodrigo Rezende, da Rádio Senado Maurício Desante.